seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou Poliana Souza, uma das cofundadoras do canal, e vou te acompanhar nesse episódio. Como vocês já sabem, o Longidade é um canal digital dedicado a trazer informações sobre a longevidade. Aqui trazemos novidades e assuntos de interesse para serem debatidos com especialistas na área. E agora a gente tem uma novidade. Agora o time do Longidade pode palestrar no seu evento, na sua empresa. É só entrar em contato conosco pelos nossos canais para mais informações. No episódio de hoje, que vai ser muito interessante, nós vamos falar sobre o que é e como funcionam os residenciais sênior. Entenda porque eles contribuem para a qualidade de vida dos idosos. E para se manter informado, se manter por dentro das novidades para o público 60+, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, em todas as nossas mídias digitais e de compartilhar com pessoas que você acredite que possa ter interesse nesse conteúdo. Bom, o nosso convidado de hoje tem uma história que eu particularmente achei incrível e hoje ele vai falar um pouquinho dessa história pra gente, é o Fábio Tomé Alves. O Fábio é empresário e criou a 3i Residencial Sênior, motivado por uma vivência pessoal. Fábio, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado esse nosso convite. Pra gente vai ser muito importante entender a sua história, seja bem-vindo. Muito obrigado, doutora Poliana, pelo convite e por estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha trajetória e da minha experiência, né? O que me motivou a estar atuando nesse segmento tão nobre. Você sabe que a sua história me lembrou a história de muitos familiares, de pacientes, né, que eu acompanhei, que talvez tiveram dores parecidas com a sua nesse processo. E na minha própria família, né? E a gente sabe que tem muitos tabus ainda em relação a essas instituições voltadas para o cuidado de pessoas idosas. As pessoas ainda têm muito preconceitos relacionados a isso, sim, principalmente quando a gente está falando de cuidado dos idosos mais frágeis ou com comprometimento cognitivo, né? Por outro lado, quando as pessoas vencem essa barreira do preconceito, as famílias têm dificuldade para encontrar locais adequados, né? Quando elas entendem que elas precisam propiciar um cuidado que muitas vezes não vai ser possível de fazer em casa, né? Elas têm dificuldade de encontrar. E às vezes elas não conseguem encontrar aquilo que elas considerariam que seria o ideal para atender as necessidades do seu familiar. E isso tudo gera muita insegurança. E eu acredito que talvez no seu caminho, né, até chegar no 3i, você tenha vivido muitas dessas angústias e dessas inseguranças. Então eu queria, para começar essa nossa conversa, que você contasse um pouco como foi receber o diagnóstico, né? Você vai contar um pouquinho, mas enfim, a vivência foi com a sua avó, né? Então eu queria que você contasse como foi receber o diagnóstico dela, e como isso te levou à criação do 3i Residencial Sênior. Tá. Falando um pouquinho da trajetória, né? Eu volto lá na minha infância, né? A minha avó, ela é uma figura muito representativa na minha formação, da minha família em si, porque ela sempre foi muito parceira e eu muito parceiro dela, né? Eu venho de uma família grande do interior do estado do Rio, e na época eu vendia salgadinhos na rua para subsidiar os meus estudos. E na verdade a minha mãe produzia os salgados na madrugada, durante o dia ela ia trabalhar. E quando eu voltava da escola, minha avó que me recepcionava, que fazia comida, que vendia, que fritava os salgados, né? E nós tínhamos um combinado. Ela me ajudava e durante a noite eu assistia a famosa TV Manchete, né? Novela Pantanal na época, então durante esse processo a gente parava. Então ela sempre foi uma figura muito representativa e um elo muito importante de todos os familiares, né? Porque é a famosa casa da avó, né? Então ela sempre morou conosco e eu saí de casa muito cedo, porque eu iniciei uma trajetória em outras frentes, né? Como jogador de futebol, empreendendo muito cedo. Então eu saí de casa muito cedo, mas a minha infância, dos 7 aos 13 anos, particularmente até uma parte da adolescência, essa relação com a minha avó foi muito forte, né? Eu falo dos 7 aos 13 porque é o período que eu mais lembro, né? Os outros lapsos que se tem no início da infância eram mais com os primos, coisas do gênero, mas essa relação com a minha avó sempre foi muito forte. E foi intensa, né? E foi intensa, período. Total.
E aí, com o tempo, eu me mudei para Campinas para buscar outras oportunidades, para poder estudar e buscar a minha formação dentro do que eu acreditava. Eu sou gestor de tecnologia, sempre atuei nessa frente. E aí, nesse início que eu fiz essa viagem, né, que eu me mudei de cidade, então os contatos com a minha avó sempre existiram, com a minha família em si, mas as visitas eram menos frequentes, porque é um estilo de vida muito diferente, né? E tem uma situação que, talvez algumas falas que eu vou falar aqui, mas são falas que eu aprendi na minha infância. Nesse retorno, a gente sempre observava alguma coisa que estava acontecendo, né? Então não tinha conhecimento do que era um Alzheimer, um Parkinson, nada naquela época. E só que sempre que eu ia visitar minha avó, eu ficava incomodado com alguma situação. Percebia que tinha alguma coisa que não estava dentro do normal. Exatamente. E aí, falando com a minha mãe, com os meus tios, pessoas mais simples, né? Porque eu venho de uma cidadezinha do interior onde as pessoas não têm a percepção do que é uma evolução de uma patologia, mas falam assim, fulano tá estranho, ciclano tá estranho, fulano tá caducando, né? O famoso caduco. O famoso caducando, né? E para mim essa palavra soava muito estranho, né? E aí comecei a tentar pesquisar um pouco mais, mas sem falar com a minha família, né? O que eu estava pesquisando, mas para tentar entender o que estava acontecendo com a minha avó. E nessas indas e vindas, né? Eu comecei a ter uma percepção, né? Ainda não era um diagnóstico, porque hoje em dia é muito mais fácil também o acesso, não somente à informação, mas toda uma rede de clínica, de suporte, né? Então, na cidade do interior, era o clínico geral, que na maioria das vezes, então não se falava nem neurologistas, nada do gênero. Geriatra muito menos, Geriatra muito menos, né? Geriatra muito menos, muito bem lembrado. E com isso, foi muito leve a informação, mas foi muito forte o entendimento, né? Então, assim, de forma muito consciente, eu sabia que a minha avó tinha alguma coisa que a gente precisava observar de forma mais intensa. E esse tipo de cuidado à distância é muito difícil, né? Então, dentro dessa jornada, eu comecei a em Campinas, buscar informações, buscar locais apropriados que eu pudesse, de alguma forma, tentar entender o que estava acontecendo. Até então, a minha mãe sempre cuidou da minha avó, os meus tios também, muitos presentes no início. E cidade do interior, você tem vizinhos que são mais do que família, né? Sim, a rede de suporte no interior ela é muito melhor do que o que a gente tem nas cidades maiores. Exatamente. Né? Então, aquele vizinho que você bate para pegar uma xícara de açúcar, né? É o mesmo que você tem total liberdade, intensidade e amizade para falar, preciso da sua ajuda, preciso do seu suporte. E com o tempo, nós começamos a buscar algum tipo de suporte um pouco mais profissional, no sentido de cuidado mesmo, né, para auxiliar, porque chegou um determinado momento, dentro dessa evolução da patologia da minha avó, que eu percebi uma dor muito grande que nós teríamos, que seria cuidar dos que cuidam. Então, toda a rede de apoio naquele momento já estava fragilizada. Né? E a rede de apoio fica esquecida às vezes, né? Nesse cuidado. Assim, exatamente. Você cuida, mas você não se cuida e ninguém cuida de você porque está todo mundo cuidando do idoso, né? Exatamente. Ou achando que está cuidando, né? Achando que está fazendo o melhor e nem sempre a gente tem habilidade e competência para isso. Para fazer. Né? Então, com o tempo, você começa a ter um entendimento de que um idoso acometido de uma patologia de base, com uma evolução progressiva, fazendo uma analogia, nesse idoso ficam cicatrizes. Em quem cuida, ficam inúmeras sequelas, né? E isso acho que é o maior desafio familiar hoje, que as pessoas enfrentam. Que a partir do momento que essa ficha cai, você precisa virar a chave e mudar a sua visão, a sua mentalidade, mas sobretudo tomar algumas ações. E foi isso que você enxergou na sua família naquele momento? Sim, porque hoje eu falo com muita propriedade
E eu tenho a experiência, eu falo que nós não vendemos nada dentro do nosso projeto. Nós somos, na verdade, um canal de informação e de consultoria para facilitar e deixar mais leve a decisão da família, tá? Com o tempo, eu pude perceber, e com base em outras experiências, e isso eu faço questão de complementar para as pessoas que nos buscam hoje, que institucionalizar o idoso, entrar numa linha de buscar locais, é a decisão mais difícil. Acho que o primeiro passo é o mais difícil de todos. Por quê? Porque você traz consigo inúmeras crenças, preocupações, sentimentos de incapacidade do cuidado, culpa, né? Acho que culpa ela é o mais forte, né? Mas eu entendi também, só para a gente exemplificar, eu visitei na época 96 casas de repouso, para que eu pudesse ter acesso a locais, acesso a pessoas que tinham a patologia e entender como tudo isso funcionava. E o maior desafio da minha vida neste momento não era somente entender, mas acima de tudo aceitar que em algum momento a minha avó também estaria na mesma condição ou numa condição muito semelhante. E aí o coração não ficava em paz. Eu saía dessas casas com a consciência tranquila, mas com o coração pesado, né? Angustia, né? Eu acho que saber da evolução, por um lado, te ajuda a preparar o caminho, mas por outro lado é angustiante você saber que este é o caminho, né? Que você vai passar por esse caminho. E aí eu entendi que se tinha... Inicialmente eu teria 2 ciclos que eu precisaria romper de alguma forma. Primeiramente era o ciclo da acreditação. Eu acreditava que minha avó ela estava doente, que a minha família estava adoecendo, emocionalmente falando, né? Porque não é somente uma condição física de cuidado, mas muito mais uma condição emocional, né? Só que ao mesmo tempo eu não aceitava. Então, enquanto eu acreditava, o universo era preto e branco. Quando eu passei a aceitar, o universo passou a ser um pouco mais colorido. Por quê? Porque você começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Você consegue entender e o seu cérebro começa a pensar e pulsar informações diferentes. Existe sim saída. A gente só precisa acreditar, aceitar e tomar uma ação. E foi a partir daí que tudo mudou, né? Apesar de, eu falo que ao mesmo tempo que foi desafiador visitar todas essas casas como referência, e hoje eu brinco, né, que o número 96 é muito emblemático, que 96 foi o número de casas que realmente eu visitei. E depois, fazendo a analogia, 96 é o número da minha casa, da minha avó lá no Rio, né? E eu falei, olha só, né? Ironia do destino ou não. Então, dentro dessas visitas, foi muito difícil, foi muito angustiante, mas foi, na verdade, o que me impulsionou a olhar para esse segmento de forma diferente e falar que era possível, sim, fazer um projeto diferenciado, inovador, com uma visão muito diferente. E foi aí que surgiu o nosso projeto. Foi a gestação da 3i. Exatamente, exatamente. E nesse processo, você visitou vários lugares, né? O que você sentia que faltava? Do tipo, eu queria que tivesse isso no cuidado da minha avó, eu queria que ela fosse cuidada assim, que te ajudou a gestar e a nascer a 3i. Tá. Dentro dessas visitas, aí algumas linguagens que eu vou falar, talvez hoje já são linguagens muito... Não vou falar linguagens técnicas, mas são linguagens que uma pessoa de tecnologia para um segmento de saúde, elas vão fluindo, né? Então elas vão tendo convergência. Mas o que mais me incomodava é que de todas as casas que eu visitava, o processo era sempre o mesmo, ele era repetível e escalável. Então você tinha estruturas muito pequenas, onde as casas eram... A garagem se transformava numa grande sala, a sala num grande quarto, 3 ou 4 quartos no máximo coletivo, não se tinha uma individualidade, mas sobretudo, o que você busca como atendimento, que é um atendimento... Eu queria estabelecer um relacionamento e não uma relação comercial. Entendi. Então, eu não me sentia acolhido. Eu não me sentia acolhido pela estrutura, eu não me sentia acolhido
pela equipe mesmo, né? Ou pelo próprio gestor da unidade, mas, sobretudo, eu não me sentia acolhido em termos de conhecimento. A sensação que eu tinha é que, por mais que eu trocasse informações provenientes do olhar da minha avó, as devolutivas eram muito Técnicas, vazias. talvez. Não, muito vazias. É como se fosse assim, a sensação que tinha assim, é mais um idoso com Alzheimer, é mais um idoso com demência senil que está chegando. Como se fosse uma linha de produção. Então, isso não me dava segurança, eu não conseguia estabelecer uma conectividade, uma relação. Eu não me sentia seguro em compartilhar o cuidado da minha avó. Não era transferir, eu não estava ali para transferir, eu estava ali para aprender, né? Porque uma coisa é você pesquisar na internet, né? Eu estou falando isso em 2008, e não ter tanta informação, mas antes do conhecimento da leitura, a vivência. Eu queria viver, eu queria experimentar esse projeto, entender, né? Eu queria me projetar ali dentro, porque uma vez que você também pensa na institucionalização, você pensa em estar naquele ambiente mais vezes. Junto com ela, Junto né? com ela. Junto né? com ela. E aquilo precisaria, de alguma forma, acalentar o meu coração, mas eu também pensava em como a minha mãe, os meus familiares, que eram mais velhos, é uma outra geração, se sentiria naquele ambiente. Então, se para mim já era difícil, imagina para eles, né? Então, acho que esse foi o grande desafio, aí, o grande gatilho, né? E eu fiquei curiosa com o nome. Qual que é o significado de 3i? O que tem por trás da escolha desse nome? Tem bastante coisa por trás. E para chegar em 3i, eu preciso voltar um pouquinho a página, que dentro dessas visitas, eu comecei, e por ser de tecnologia, nós falamos que nós vamos mapeando muitas coisas. E dentro de um mapeamento, as pessoas acreditam, pela minha formação, as pessoas acreditam que informação gerencia decisões. E, na verdade, em tecnologia, dados gerenciam decisões. Então, nessas visitas, o que eu mais fazia era buscar conhecimento e trazer vários dados. E eu entendi que o processo de envelhecimento, o mercado, ele rotula o idoso por grau de dependência. Então, você tem grau 1, grau 2 e grau 3. Né? Só que rotular o idoso por grau de dependência não é uma realidade absoluta, certo? Sim. E como eu visitava casas de repouso, né, onde todo mundo conhece como casas de repouso, naquele momento você tinha asilos, casas de repouso, instituições filantrópicas, mas tudo o mesmo funil, né? Parecia que tudo convergia para o mesmo caminho. Só que eu entendi muito bem que dentro dessas visitas, para mim ficou muito claro que envelhecer, todo mundo vai envelhecer. Mas existiam 2 caminhos a serem seguidos. Envelhecer com saúde é um caminho, envelhecer sem saúde é outro caminho. Só aí você já precisa ter um filtro para ter um entendimento do que é a melhor prestação de serviço, do que você busca, né? E nós estávamos quebrando paradigmas. Quando eu falo em quebrar paradigmas, eu falo em os idosos que, na época da minha avó, e que hoje também ainda são institucionalizados e continuarão sendo institucionalizados, são idosos que quebram paradigmas da institucionalização. Expectativa de vida maior, viram seus pais envelhecerem em casa. A grande maioria vem de um processo de uma cidade do interior para uma cidade grande, então ele tem um hall de amigos, tem uma família grande, né? Uhum. E tudo que eles conhecem são casas de repouso, na maioria das instituições. Existem sim muitas instituições sérias, filantrópicas, não estou falando que isso seja ruim ou não, mas são realidades diferentes, é uma geração diferente. Estavam acostumados a cuidar dos seus pais em casa, envelhecer, né? Verem seus pais envelhecerem, cuidarem até a sua finitude. E quando eu entendi que envelhecer com saúde é um caminho, envelhecer sem saúde era outro, e que o mercado, de alguma forma, classificava o idoso por grau de dependência, o grau de dependência já me dava 3 estágios. Então, o 3 já ficou emblemático. O 3, de alguma forma, já representa, por mais que hoje nós falamos em terceira idade, nós já estamos falando em 4ª idade, né? Pois é. Mas já é terceira idade. E, sobretudo,
eu entendi que o processo de institucionalizar, ele só é bem promovido, bem aceito, quando eu tenho um ponto de equilíbrio nos 3 principais pilares de uma institucionalização. O idoso com a institucionalização, que é uma vida nova que está chegando, que tem toda uma bagagem, tem toda uma experiência. A equipe com esse idoso, porque ela precisa gerar uma relação de confiança, ela precisa ter perfil. E o familiar com o projeto. Então, quando eu tenho um ponto de equilíbrio nesses 3 principais pilares da institucionalização, eu tenho total sucesso. Eu não consigo, doutora, garantir que eu não vou errar em nada. Se eu chegar para qualquer um e falar, eu não vou errar em nada, eu sou a pessoa mais hipócrita da face da Terra. Ninguém consegue, né? Não tem como. Mas o meu compromisso com as famílias é não ter compromisso com os erros, e sim com a verdade. Uma verdade absoluta. Então, quando você começa a entender todos esses pontos, você tem um grande projeto na mão. Então, a 3i surgiu dessa análise dos 3 pilares, os 3 graus de complexidade, né? E, acima de tudo, terceira idade. Então, hoje, de forma muito carinhosa, nós não classificamos os nossos idosos pelo que o mercado dita ou pelo que a legislação fala. Nós escolhemos dar nomes a isso para ficar mais leve. Então a pessoa não fala comigo, o meu pai ele tem uma dependência grau 1. Não, o seu pai pra gente ele é um idoso, ele é um hóspede master. Ele tem um grau de dependência e nessa camada nós vamos trabalhar atividades físicas e cognitivas para preservar a autonomia dele. Então nós trabalhamos camadas da prevenção. Idosos com a patologia da minha avó, que na época era Alzheimer, são idosos que nós classificamos como premium, que são os idosos de grau 2. Então, nesses idosos, nós vamos trabalhar com atividades físicas, atividades cognitivas, com o intuito de retardar a evolução dessa patologia. Então, trabalha a camada da manutenção. E os idosos que muitas das vezes já estão numa condição de um comprometimento maior, nós os classificamos como idosos special. Então, nós trabalhamos além da camada preventiva, com tudo que é necessário, a camada da manutenção, mas sobretudo monitoramento, né? Porque você precisa monitorar. Porque o residencial nada mais é, dentro do nosso conceito, uma extensão do lar do idoso e uma antessala hospitalar. Então, essa é a nossa filosofia, a nossa metodologia e, sobretudo, a nossa ideologia, o que nós acreditamos, o caminho que nós acreditamos. E acaba diferenciando, né? Porque eu acho que as pessoas confundem muito o que é cada desses serviços. O que é uma instituição de longa permanência, hoje a gente ainda fala muito de asilo, né? Casa de repouso, residencial. Então, na verdade, tem uma diferença no que vocês oferecem, do tipo, todos moram no 3i ou tem os que vão até o 3i, fazem a sua atividade? Como funciona isso na prática? Dentro da legislação, até mesmo para entendimento e compartilhamento, né, existem diversos modelos, e diversos serviços e estruturas voltadas para a terceira idade. Nós temos a condição do asilo, nós temos a condição do daycare ou creche, nós temos a condição do atendimento domiciliar, o home care. Você tem o que nós chamamos de casas de repouso, que hoje são classificadas como ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Você tem clínica geriátrica, que é uma outra frente. Você tem hospital de transição, né? E você tem a rede hospitalar. Entendendo isso, e entendendo o mercado, nós optamos dentro de um roadmap de produtos, nós temos 25 produtos mapeados a serem lançados. Por isso que eu falo que o 3i Residencial Sênior, ele é um produto do nosso portfólio de um ecossistema que está sendo desenvolvido. E por que um ecossistema que está sendo desenvolvido? Nós temos soluções em produtos e serviços segmentados para a terceira idade. Independente da condição de saúde. Independentemente da condição de saúde. Quer dizer, vocês visam o cuidado. O cuidado. O cuidado integral e sim, individualizado, né? Este idoso com essas características pode se beneficiar de tal cuidado. Exatamente. Né? Porque dentro de uma atividade
de uma institucionalização, a palavra institucionalizar significa trazer o idoso, né, de forma muito clara, para dentro de um ambiente onde você vai prestar um serviço de hotelaria e um serviço assistencial. Esse serviço assistencial não necessariamente é um serviço clínico. Ele é um serviço de acompanhamento de rotinas, é um acompanhamento de cuidados básicos, alimentação, né, banho, cunho social, acompanhamento e enfermagem, entre outras funções. Estímulo de autocuidado, por exemplo, para aqueles que ainda conseguem executar o seu autocuidado? Sim, total. Dentro dessa frente, nós entendemos que em uma ILPI se faz necessário duas vertentes de um olhar sobre a necessidade do idoso e do familiar. Você precisa de um plano de cuidado e você precisa de um plano terapêutico individualizado. Você tem atividades de cunho coletivo, mas você tem determinadas frentes que são pessoais. Então, quando nós admitimos um hóspede, o nosso primeiro olhar é sobre o histórico, não somente clínico, mas de vida desse idoso, que a família traz, e a partir dali nós vamos iniciar o nosso relacionamento com esse idoso. A partir desse relacionamento, nós vamos entender exatamente porque a família convive com esse idoso há anos. Nós estamos tendo a oportunidade de começar a conviver com esse idoso a partir do momento que ele está conosco. E existem situações comportamentais que o idoso tem com o familiar que dentro de uma instituição é totalmente diferente. E eu não estou falando isso simplesmente pautado em idosos com patologia. A gente está falando de personalidade também, sim, de estilo de vida, né? Aquilo que você faz com quem você tem muita intimidade, você muitas vezes não faz com as pessoas em que você está construindo o início de relação, né? Exatamente. E uma relação, não que no residencial não seja, mas uma relação familiar, ela é uma relação muito pautada, ela é afetiva, emocional, né? Ela, em algum momento, ela tem... Aí não é o sentimento de culpa, mas o vitimismo embargado em muitas situações, né? E a dificuldade de se resolver algumas outras situações. Então, dentro desse entendimento, o que nós esperamos? Que nos primeiros 30 dias a gente já consiga ter, não é um diagnóstico, mas um direcionamento estratégico de como nós vamos conduzir a situação de acolhimento desse idoso, acolhimento da família e, sobretudo, acolhimento da equipe. As pessoas esquecem, mas a equipe, ela precisa ser acolhida, porque às vezes ela vai ter algumas experiências com esse idoso que está chegando e que ela ainda não teve, então ela precisa romper essas barreiras. Então, quando nós fazemos essa admissão, nós determinamos o que é um plano assistencial de cuidado e que é um plano terapêutico. Então, os primeiros 15 dias são 15 dias de análise. E depois, isso é retornado para a família com um plano de estratégias e que nós vamos trabalhando de forma estratégica. Eu costumo dizer que o tabuleiro é o mesmo. Ou você joga xadrez ou você joga dama. E nós aprendemos a jogar xadrez. Então, existem sim peças fundamentais, importantes. E trabalhando a segmentação, isso muda. Por que isso muda? Parta do pressuposto que uma família, quando busca um residencial com um idoso com uma demência estabelecida ou com um diagnóstico mais avançado, ela vem na dor. Sim. Certo? E você desenvolver um relacionamento na dor, você precisa curar essas pessoas também. Você precisa ser rede de apoio. E eu costumo dizer que é muito fácil para a gente lidar com o idoso no dia a dia, porque é a nossa expertise, nós aprendemos. E é muito fácil para a gente porque aquele idoso está sobre o nosso olhar. Agora imagina aquela família que deixa esse ente querido e volta para casa. As noites dela são as noites mais compridas que se tem. Então ela precisa realmente confiar. E ela passa a confiar quando a gente começa, não é somente dar embasamento técnico, mas dar embasamento de relacionamento sólido, transparente, sustentável, verdadeiro com o idoso e de dizer a verdade sempre. O problema nunca é o que se fala, é como se fala.
né? É ter esse direcionamento. Quando eu vou para um idoso lúcido, a nossa postura é diferente. Por que que ela é diferente? Porque a família passa a ser secundária na tomada de decisão do idoso. Eu negocio diretamente com o idoso, ele. Né? A minha gestão de conflito é com ele. Se um banheiro, uma coisa simples, deu um problema numa descarga de um banheiro, eu estou gerando um incômodo para aquele idoso que está ali. Então eu tenho que agendar com a nossa equipe de manutenção e pedir permissão para aquele idoso que está no quarto. Olha, eu vou gerar um incômodo, eu preciso resolver esse banheiro. Claro, porque ele tem esse poder de decisão. Ele tá. Agora, quando é a família, um idoso com demência, por exemplo, eu já tenho que olhar uma camada preventiva e já comunicar à família. Porque se a família chega numa visita, porque lá os horários de visita são livres, e não tem um entendimento do que está acontecendo, você pode ser rotulado pela fotografia do momento e não pelo vídeo do dia, né? Então, assim, as pessoas muitas das vezes, por carregarem esse sentimento de culpa, a relação no início fica muito à flor da pele. Então, qualquer coisinha é motivo para desgaste, é motivo para cobrar se a tomada de decisão foi a mais correta, mas o que eles precisam aceitar é que, independentemente da evolução da patologia, existe vida. O idoso tem que estar ativo. Tem que estar cuidado. Tem que estar cuidado. Participativo, né? No Participativo, que for possível para ele. Né? Então, por isso que nós temos essa linha de trabalho muito alinhada, né? Então, falando um pouco de como surgiu o nome, né? E agora falando um pouco dos nossos princípios, valores, da nossa metodologia, isso tem convergência. Por quê? Nós acreditamos de forma muito emblemática que hoje o que nós fazemos é o mínimo necessário para os próximos anos. Por quê? Idosos quebram paradigmas dessa institucionalização, nos ensinam a cuidar e ser cuidado, mas acima de tudo prepara o ambiente para os nossos futuros clientes, que são os filhos desses idosos. Nossa, e você falou algumas coisas que me chamam muito a atenção, né? Que é esse cuidado de cuidar da família também, né? Porque principalmente para idosos com demência, né? Porque quando o idoso é lúcido, foi uma decisão dele de ir, né? Viver no residencial, é diferente de fato, né? Agora, quando a decisão, quando você vai decidir pelos outros, né? E você vai estar decidindo pela vida de um ente querido que você ama. E normalmente as famílias estão muito sofridas nesse momento, porque é aquele momento em que elas começam a entender que elas não estão conseguindo cuidar em casa, que é difícil mesmo. E eu costumo dizer muitas vezes para as famílias que vão institucionalizar que o cuidado em casa ele é muito solitário. Né? Porque às vezes você tem o idoso, uma televisão e o cuidador. E quando você institucionaliza, esse idoso tem uma rede de pessoas, tem os outros idosos, tem as equipes, assim, a quantidade de estímulo e de cuidado que você consegue dar numa instituição é muito maior, muitas vezes, do que o que você consegue prover em casa, né? E é fundamental, né? Assim, a gente sabe hoje, cada vez mais, que essa questão do contato humano, os relacionamentos, eles são importantes para a nossa saúde também. Sim. Então, muitas vezes, o cuidado que a gente pode dar em casa, por melhor que seja, ele não consegue prover essa questão do contato com as outras pessoas. A socialização, a socialização, né? Exatamente. Né? Mas, de qualquer forma, as famílias chegam muito sofridas, porque elas não têm essa visão ainda. Elas, às vezes, nem têm esse conhecimento dessa importância da socialização. Então, é um momento em que, se você não cuida deles também e não olha para a dor deles, é muito fácil dar conflito, né? É muito fácil ter determinados problemas. Eu tive uma paciente que ela foi mudando de residencial, assim, em poucas semanas dentro de cada residencial. Fase de adaptação ainda. As coisas poderiam ter melhorado em cada um desses residenciais por qual ela passou, mas é isso, assim, ela tinha que encontrar um lugar onde as pessoas olhassem para o sofrimento dela, não só para o cuidado da mãe dela, né? Porque estava muito sofrido para ela aquele processo, muito sofrido. Aquela coisa de eu não consegui, né? Aquela dor do eu. E não é que ela não conseguiu, é da condição,
né? Era a necessidade de cuidado daquele momento e além do que era possível ser ofertado em casa. E às vezes as pessoas não conseguem entender isso. Exatamente. É muito bem colocado pela doutora. E uma vez que a gente enxerga isso como cliente, porque parte do pressuposto que o 3i nasceu de um propósito, por conta de uma dor minha, mas sobretudo sobre um olhar como cliente. E lembra que eu falei que eu não me senti acolhido? Né? Uhum. Uma coisa é você preparar uma equipe assistencial, uma equipe de enfermagem, uma equipe multidisciplinar para cuidar do idoso. Outra coisa é você entender que dentro dessa rede de apoio precisa-se ter um profissional ou ter um espaço para acolher a família. Porque acolher o idoso entra dentro de uma rotina, não somente de cuidados assistenciais, mas de vida, né? O idoso, ele vai acordar, ele toma o café, ele vai por seu momento de banho de sol, né? Ele vai ter o seu processo de socialização com os demais, né? Ele vai ouvir uma música, vai assistir uma TV, vai participar de alguma atividade de terapia e assim sucessivamente. O fato de nós termos o horário de visita livre facilita muito. E eu falo que o único compromisso que essa família tem que ter comigo a partir do momento que ele toma essa decisão de institucionalizar é saber que a família dele vai crescer. Porque quando ele vem para o residencial, ele já não olha mais só o ente querido dele. A família realmente cresce em todos os sentidos. Então ele passa a cuidar de todos. Então vira-se uma grande família. E olhando para essa frente e entendendo todo esse processo, porque nós estamos diante de um processo de mudança de cultura. Pós-Covid, o Covid veio e trouxe um processo de mudança de hábito. Então nós estamos conscientizando os filhos desses idosos que essa trajetória da institucionalização, do envelhecimento é um caminho natural. Então a gente começa a preparar eles para tomadas de decisões antecipadas e conscientes. Nós temos uma figura muito importante dentro da nossa equipe multidisciplinar, que é uma assistente social. A assistente social ela veio para aliviar não somente a dor da família, o acolhimento da família, o acolhimento do idoso, o acolhimento da equipe, mas fazer essa gestão. Então ela é uma figura que nós identificamos dentro do nosso processo extremamente importante. Ela vem tirar os atritos e os conflitos que se tem, né? E, acima de tudo, defender e garantir os direitos dos idosos dentro das instituições e fazer uma gestão de conflito em algum momento entre a família e o idoso, entre a família e a equipe, entre a família e, às vezes, o gestor, entre a família e a sociedade em si. Ela vem e acaba, de alguma forma, direcionando. Então, eu falo que esse olhar 360, ele complementa o nosso trabalho. E nós temos também a experiência, muito provavelmente, a doutora já deva ter passado por isso, na maioria das vezes vem o filho e vem o agregado, né? A decisão consciente é sempre da outra ponta, nunca é do familiar institucionalizar. O familiar ele toma a decisão da institucionalização na maioria das vezes, pelo seu companheiro. Estimulado pelo seu companheiro. Porque esse companheiro está olhando a situação de uma forma diferente. Então, por isso que é extremamente importante. E baseado nisso, nesses indicadores, nesses dados, nós estamos trabalhando a construção dessa rede de apoio, né? Essa rede de apoio dentro da nossa rede, dentro do nosso residencial. Não, isso é muito interessante. Fábio, eu ficaria conversando com você aqui o dia todo e é por isso que eu já deixo o convite para você voltar, porque eu acho que a gente pode continuar essa conversa para além até. Talvez a gente tenha dúvidas da nossa própria, de quem nos assiste, de quem nos ouve, enfim, né, dos próprios seguidores, porque eu tenho certeza que muitos deles já vivenciaram essas dores. Então, enfim, fica aqui o convite para um retorno. Mas antes da gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem final, enfim, né? O que você pode deixar de mensagem para a nossa audiência e onde eles te encontram? Tá.
Eu gosto muito de falar, né? Nós temos o nosso manifesto, que depois eu compartilho com você, que é grande, mas ele, na verdade, nos representa de forma total, que eu falo que ter um idoso no nosso projeto é permitir com que ele escreva o próximo capítulo da vida dele com um pincel colorido, uma aquarela, né? E estar nesse segmento, eu sou 100% realizado na minha profissão. Eu tenho a minha formação em tecnologia, mas eu sou 1 milhão de vezes realizado na minha vocação. Eu me encontrei nesse segmento. E esse segmento nada mais é que transformar a vida das pessoas, né? Empreender no segmento da terceira idade é você, na verdade, projetar o seu envelhecimento. É você entender que é um caminho nobre, que é um caminho necessário, porque só não envelhece se você morre, né? E que é possível, sim, você envelhecer com saúde, envelhecer com qualidade, dentro do que você tem um controle, né? Ter um olhar humanizado, ter trocas de experiência, mas você precisa, na verdade, existe um despertar na conscientização das pessoas, né? Nós precisamos aprender a educar-nos financeiramente, porque envelhecer no nosso país não é barato, né? Acho que a grande dificuldade das pessoas, nós estamos vivendo em um país onde não se tem políticas públicas ainda estabelecidas de forma, não vou falar, a palavra certa não seria séria, mas consistente, né? Porque seriedade a gente vê em muitos projetos, mas não se vê uma disciplina, uma consistência. Nós estamos aí diante de um colapso, o nosso país está envelhecendo muito rápido, né? Muito. Sem muitas estruturas, e precisamos profissionalizar ainda mais esse segmento. Mas, sobretudo, entender que as pessoas não estão sozinhas nessa jornada. É possível, sim, encontrar pessoas sérias, comprometidas, engajadas com a causa e que queiram realmente deixar um legado para a sociedade, porque nós também vamos envelhecer. Então, o que hoje nós estamos fazendo é plantando sementinhas para que nós possamos usufruir desse cuidado, né? Humanizar vai além de uma estrutura. Humanizar vai além de você olhar uma estrutura física, né? Existe uma diferença muito grande entre simpatia e empatia, né? Então, as pessoas conseguem... eu tenho um canal aberto de comunicação, né, através das redes sociais, tanto do Fábio quanto da instituição, né? Aqui é @Fábio Tomé Alves, o nosso Instagram, e o nosso projeto hoje, o 3i, @oficial 3iRS. Lá você vai encontrar muito conteúdo, vai conseguir entender o nosso trabalho, né? Mas, acima de tudo, estamos abertos também a convites para falar mais desse segmento, para desenvolver essa bandeira. Nós vamos lançar um projeto nos próximos meses chamado Envelhece Aí, que é uma plataforma de comunicação, podcast de transmissão. Deixo a doutora convidada também. Vamos ficar de olho. Para que nós possamos trocar essa experiência, mas, acima de tudo, pulverizar conhecimento do segmento geriátrico para essa nova geração. Nós temos um trabalho muito forte a ser feito com essa nova geração, né? Existe um movimento muito forte e todo o processo de cuidado ele está se transformando. Então, Fábio, eu deixo aqui o meu agradecimento com admiração pelo seu trabalho, que a gente possa fazer outras conversas. Com certeza. Eu que agradeço pelo convite e muito em breve estaremos juntos novamente, tenho certeza. Bem, nesse episódio do podcast Longidade, nós falamos o que é e como funcionam os residenciais sêniores. Entenda porque eles contribuem para a qualidade de vida dos idosos. Mais uma vez eu queria agradecer a participação do Fábio, que realmente foi incrível. É muito bom a gente saber que tem pessoas trabalhando com esse olhar. E para vocês que nos veem, nos ouvem, lembre-se de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Longidade nas redes sociais para ficar informado e se desenvolver em uma longevidade com saúde e qualidade de vida. Nos vemos nos próximos episódios.